Olá, boa noite. Eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e hoje nós continuamos as nossas leituras e reflexões do livro de Provérbios. Hoje nós faremos as leituras, as considerações dos versos 6 a 10 do capítulo 27. O nome do vídeo de hoje é A Verdade Dói, mas a Mentira Destrói. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, acompanhar as reflexões, mas se você não tiver uma Bíblia, não tem problema. É só, como de costume, acompanhar aqui conosco a leitura e as reflexões pausadas, né? E eu convido você, sem mais demora, né? A abrir lá, livro de Provérbios. Se não abrir, não tem problema. Livro de Provérbios, capítulo 27, verso 6. E o verso 6 fala assim: Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Feridas feitas pelo que ama, a gente pode refletir e considerar que são as instruções, são as correções, todas as ações, as críticas que são feitas por aqueles que nos amam, todos aqueles que são amigos verdadeiros, né? Todo aquele que ama e se coloca numa posição de nos auxiliar, de nos instruir, de nos direcionar, pode fazer esse tipo de correção, de instrução, de direcionamento, de crítica que muitas vezes se torna doloroso, muitas vezes se torna até angustiante, né? Não é gostoso e não é fácil de lidar, mas é importante porque são feitas motivadas por amor e lealdade, né? São críticas, são instruções e são direções buscando o nosso bem, buscando que nós nos salvemos daquilo que é ruim, buscando que nós evitemos passar pelo caminho tortuoso, buscando que nós evitemos ter as más consequências nas nossas vidas, mas a demonstração de afeto de um inimigo que podem ser falsas e enganosas, elas têm que ser evitadas, né? Então, o importante e a reflexão que o verso 6 traz para nós é que a gente precisa valorizar a correção que vem daqueles que nos amam, a correção feita com amor. E a gente precisa desconfiar das pessoas que nos bajulam com intenção oculta. Mas como é que a gente discerne um do outro? Né? Como é que a gente vai discernir as verdadeiras intenções por trás das ações e das palavras das pessoas? Para todo aquele que crê, o Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador nesse quesito. Há suspeitas, há considerações e observações que são carnais, que a gente consegue fazer com as nossas habilidades humanas, mas é o Espírito Santo de Deus que conhece a natureza dos homens e consegue nos ajudar a discernir aquilo que é feito com um motivo oculto, que não necessariamente deseja o nosso bem, assim como todas as instruções que vêm para nos resgatar do erro, para nos tirar do caminho do engano. O verso 7 fala ainda: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Livro de Jó, capítulo 6, verso 7 fala assim: a minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida repugnante. E é justamente para a gente refletir, né? Aquele que não precisa de absolutamente nada, aquele que não busca nada, aquele que está plenamente satisfeito, ele não valoriza mais as coisas muitas vezes, né? Ele já não valoriza mais as coisas como boas. Entretanto, alguém que tem necessidade daquilo que aquele que já tudo possui já tem, como por exemplo, alguém que está com fome aprecia até o alimento que é considerado amargo, porque ele tem fome, então ele já não discerne, ele não diferencia, ele simplesmente deseja o alimento e considera bom, porque vai matar a sua fome. É a reflexão da importância da gratidão e do apreço que nós temos que ter por todas as coisas, mesmo as coisas mais simples, mesmo as coisas que parecem mais banais e mesmo as coisas que a gente já considera como óbvias, como gratuitas, né? É a perspectiva, porque é a perspectiva de ter ou de não ter, muitas vezes que dirige a gente para a gente considerar se alguma coisa é boa ou ruim, né? Mas é uma reflexão que o Senhor nos traz de que a gente não permita, né, que a nossa perspectiva ela seja dosada, né? Ela seja alterada ou ela seja manipulada pela nossa possibilidade de ter ou de não ter, mas que a gente possa valorizar com simplicidade todas as coisas, boas ou ruins, né? Simples ou complexas, tendo a consciência de aquilo que nós temos hoje, que é suficiente, na verdade, para outro,
né, pode ser mais do que suficiente ou ainda é objeto de desejo. Veja, a Bíblia ela não busca que você compare. Eu tenho, por isso eu preciso ter grato porque tem outro que não tem. Mas apesar do outro não ter, as Escrituras e o Senhor visa nos ensinar no nosso coração que independente das circunstâncias de ter ou não ter o suficiente ou o desejável ou ainda o necessário, mas que nós sejamos gratos em todas as situações, porque o coração grato ele encontra muito mais facilmente a suficiência em Deus do que aquele que ainda está perseguindo coisas que se tornarão inatingíveis pela sede de tanto perseguir, né? Verso 8 fala ainda: qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Veja, aqui a gente tem uma metáfora, uma comparação, que é como se fosse a pessoa que se afasta do seu lar, da sua família e das responsabilidades da sua família, é como se fosse uma ave que abandona o seu ninho, né? A ave, longe do ninho, ela fica vulnerável, porque ela está exposta aos perigos, ela não está no lugar adequado para ser protegida, então ela está sem cuidado e sem a proteção ali do seu lar, né? Que o lar e o ninho normalmente ficam na altura, por exemplo, né? Da mesma forma, é o homem que se afasta do seu lar, ele pode enfrentar diversas dificuldades e perigos e sofrer as consequências da sua falta de cuidado, de responsabilidade, né? Essa ênfase que esse verso dá da importância do lar, da família e das responsabilidades que cada um tem para os seus entes queridos, né? Assim como a ave, ela tá precisando ali do ninho para ser protegida e para ser cuidado, o homem também precisa assim do lar e da família para encontrar dentro do lar e da família a segurança, o apoio e o sustento. O Senhor, em todas as suas escrituras, e aqui é um paralelo, não adendo, ele deixa muito claro a comunhão, o coletivo, o agrupamento de pessoas. Não é do interesse do Senhor e jamais será que o homem isolado ele se torne a melhor versão de si mesmo. Mas na verdade, como por exemplo, igreja, é que nós verdadeiramente a uma só voz alcançamos e estamos em comunhão e nos tornamos corpo de Cristo, né? Então, estar isolado, estar sozinho e realizar as coisas todas por si só é uma estratégia do inimigo, né? Mas o Senhor, ele se agrada da união de pessoas e ele sabe que pessoas afiam pessoas, como versos anteriores que nós já vimos. Pessoas ajudam pessoas, pessoas encorajam pessoas, pessoas suportam pessoas e pessoas protegem pessoas. E muitas vezes o Senhor ele usa um grupo de pessoas para falar a outras pessoas. Então, essa é a importância, inclusive, do primeiro grupo que nós conhecemos, que é a nossa família, que é o nosso lar de segurança, de apoio, de sustento, assim como a nossa igreja, assim como a comunhão, a coletividade que nós temos com todos aqueles que nós amamos. Verso 9 fala ainda: o óleo e o perfume alegram o coração. Assim, a doença do amigo com o conselho cordial. Uma amizade verdadeira, ela é comparada com um perfume, né? Que traz alegria, que traz ânimo para a vida de uma pessoa. É tal a importância da amizade sincera e do conselho amigável para nós, né? Mostrando que a companhia de amigos leais podem ser um bálsamo para a alma, assim como um aroma agradável de perfumes. Mais uma vez, a importância de não estarmos sozinhos, mas uma boa amizade, uma amizade verdadeira, ela vai nos trazer vida, ela vai nos trazer alegria, ela vai nos trazer ânimo, né? E o verso 10, que é o último dessa noite, diz assim: não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Provérbios 17:17 diz que em todo tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. De novo, Provérbios capítulo 17, verso 17. Em todo tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Provérbios 18:24 fala ainda que o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. É no momento da necessidade, né? E principalmente várias vezes no momento da necessidade, que um amigo ou um vizinho, ele pode estar ali perto, ele pode ser mais útil e mais confiável do que um parente que mora longe. Não é que os nossos parentes eles sejam menos importantes. Não é que
há uma relação de inferioridade entre os que são amigos, entre os que são familiares, não, mas a presença, a disponibilidade, a ajuda de alguém que está ao seu lado no dia a dia e no momento da necessidade podem ser mais valiosas em situações que a gente mais precisa. Então, estar próximo e estar disponível ultrapassa um laço de sangue, ultrapassa um laço de fraternidade, né? O exemplo, na verdade, é o exemplo máximo de fraternidade, é estar disponível, estar próximo daqueles que precisam e não negar nem ajuda, nem socorro e nem auxílio. Neste momento, aquele que estende a mão, ele é mais chegado do que um irmão, porque é aquele que se dispõe a socorrer o outro no momento da necessidade, né? Essas são as considerações das reflexões de Provérbios, capítulo 27, versos 6 a 10 nessa noite. Eu agradeço muito a tua companhia e, se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira nós continuamos as leituras, as reflexões do livro de Provérbios. Muito obrigada pela tua companhia e que Deus te abençoe.